os princípios da agrofloresta envolvem a biodiversidade funcional, a dinâmica dos processos da natureza, a cooperação, a saúde do solo e a ciclagem dos nutrientes, a sucessão ecológica e a estratificação. Primeiro é uma observação da dinâmica dos processos da natureza, os processos naturais, e uma reprodução deles. Então, dentre esses que eu citaria, né, uma alta densidade no plantio, né, a gente vê que a estratégia da natureza é alta densidade de plântulas de semeadura, a dinâmica dos ventos que fazem as clareiras e que a gente imita com as podas, né? A dinâmica da seleção natural, então uma vez que tem alta densidade, a gente vê que as formigas, os besouros, todos os insetos, eles participam daquela seleção natural, então a gente, enquanto um ser participante, participa também dessa dinâmica selecionando, desbastando, podando, né? A cooperação entre as plantas, que a gente observa que uma planta ajuda a outra, muitas vezes uma cresce pertinho da outra porque estão numa sinergia ali de uma complementaridade de funções. Então essa visão da cooperação nos permite que faça bons consórcios, né, ao longo do tempo, e a própria sucessão natural, que é um guia para a gente, que justamente é esse suceder das plantas e dos animais conjuntamente, que vão formando um ambiente cada vez mais rico. A estratificação é um ponto-chave porque ela se relaciona com a demanda de luz, quer dizer, com a demanda de luz de cada planta. Então, a gente considera uma planta, quando ela é extrato alto, é porque ela precisa de muita luz, não é que ela fique alta. Então, isso é muito importante e causa muita confusão. Então, a gente tem a estratificação, a gente tem o andar baixo, que é um andar que está mais sombreado, não é que esteja 100% sombreado, mas que aceita aí mais sombreamento, necessita de menos luz. Tem um andar médio, que necessita média luz, né? O andar alto, que precisa de bastante luz, e o andar emergente, que é toda a luz lá, são aqueles poucos que ficam por cima do dossel. Então, essa estratificação a gente acompanha ao longo do tempo. E aí é muito importante, por exemplo, o dossel alto não está muito fechado, porque as plantas do extrato médio e baixo, elas precisam fazer fotossíntese, elas precisam também de alguma luz para terem uma produtividade, inclusive, né? Então, uma combinação, por exemplo, a gente tem o café no extrato baixo, a gente tem laranja ou limão no extrato médio, a gente tem abacateiros, né, e algumas outras nativas, um baru no extrato alto, e a gente tem uma paineira, por exemplo, num emergente. Então, é um exemplo de uma estratificação, né, de um momento da sucessão. Então, na estratificação, de uma forma geral, a gente considera que teria mais ou menos, aproximadamente 80% de densidade ocupada no andar baixo, no extrato baixo, aproximadamente 40% o andar médio, aproximadamente 25% o andar alto e aproximadamente 15% o andar emergente, né? Então, esses são os andares da floresta. A gente vai plantar mais, vai estar mais denso, mas com o manejo a gente vai manter mais ou menos essa densidade. E isso vai trazer o quê? Mais insolação para todos os andares, né? E trazendo mais luz para todos os andares, a gente traz produtividade também, porque aí, por exemplo, o café, que é do andar baixo, ele precisa de luz para a indução floral dele. Então, precisa que os andares de cima não estejam tão densamente ocupados. Então, esse aspecto da estratificação é muito importante da gente observar, e a gente pode ir fazendo isso, trabalhando essa densidade de ocupação dessas porcentagens através do manejo. A importância de estar sempre trazendo matéria orgânica para o solo. Por quê? Porque a gente precisa proteger o nosso solo, para ele absorver mais água, para ele ficar com uma temperatura mais fria e para a gente nutrir. Aí isso de criar, né, biologia no solo, criar bastante vida assim, a gente considera a saúde do solo, né? Mas além da fertilidade só química ali no solo, é um solo com vida, a gente fala que é um solo com saúde, né? Quanto mais vida no solo, melhor, mais saudável vai estar o solo e as plantas também. Para provar que aqui não precisa de maquinário pesado, vamos mostrar como é que está o solo. E olha que eu não usei nenhum tipo de sulcador, nem de subsolador aqui, viu? Então vamos ver na prática quanto que esse facão entra no solo. Ainda tem mais espaço para ir ainda. Então não vai mais por causa do cabo, viu? Mas, ó,
no mínimo 50 centímetros de solo. Isso é quase impossível se encontrar terreno com esse tipo de qualidade, entendeu? Sempre a gente vai estar dando comida nova para as bactérias, para os fungos, para todos os micro-organismos que estão ali debaixo. Então é muito importante a gente reconhecer na nossa região quais são essas árvores que sempre estão podando. Então observe às vezes um vento quando passa, se ele quebra uma árvore. Se aquela árvore logo ela volta a rebrotar, aí você fala, nossa, essa árvore também ela pode servir para esse tipo de função dentro do sistema. Fazendo um trabalho de forma correta, o resultado também vai ser bom, vai ser correto também. Então isso prova que a gente, plantando árvore, melhora o solo. Porque vai para de galho é só raiz, meu. Dentro vai ficar inventando mora, é subsolador, não sei mais o que, surcar o solo para dar uma aparência melhor nas plantas, mas não adianta. O negócio é deixar a natureza fazer o papel dela e nós sendo cúmplices desse projeto, né? Porque é um projeto, na verdade. A agrofloresta é um projeto. Então iniciaremos toda a poda de toda essa vegetação que foi possível através da fotossíntese, através dos nutrientes que foram absorvidos aqui por esse solo, agora vão ser transformados pelo solo. A gente ajuda através da poda e a vida que faz essa transformação, tanto microbiologicamente falando, que vão ser transformados, e também pela absorção das plantas. Então essa transformação a gente pode chamar de ciclagem de nutrientes. Os seres vivos pegam aquela madeira e aquela folha e transformam ela em minerais novamente. Quando a gente consegue achar na nossa região uma planta, uma árvore, que tem um ciclo mais longo, talvez 10, talvez até 20 anos, sempre podando, e ela rebrota, e se poda, ela rebrota, ela faz esse papel que o guandu fez, ou que alguma outra planta, um arbusto, pode fazer como o guandu fez lá no começo. Então é importante ter essas plantas também mais para frente, porque elas que vão permitir aquela entrada de luz importante, que a entrada de luz faz mais fotossíntese. Então no meu caso aqui o café vai fazer mais fotossíntese com a entrada de luz, e a gente vai estar sempre protegendo o solo com esse café. Então aqui a gente começa a mexer nesse princípio, nesse começo da matéria orgânica. Então tem fungos, né? E tem um pouco de solo misturado, tudo vai ser no meio que agregando aqui, né? Aqui o material já começa a mudar de cor, já vai ficando mais para negro. Você já começa a ver uns outros fungos ali, bastante fungo, aliás. E já começa a achar uns animais maiores, né? Você já começa a ver bastantes anelídeos aqui. Então aqui já tem solo e madeira lá embaixo, né? Madeira se transformando. Aqui é uma madeira mais tempo, né? Ela já toda perfurada, provavelmente por vários tipos de besouros, fungos aqui já atacando, né? E aí isso é a ciclagem ou a transformação ou a incorporação da matéria orgânica de várias formas de vida que vão incorporando essa energia que estava aqui. Essa aqui é uma madeira mais jovem, né, que acabou de entrar também, então ela está mais seca ainda, pouco trabalhada pela vida, muito diferente da outra. Então isso que a gente chama de ciclagem, de incorporação da matéria orgânica através da vida, a vida que vai incorporando ela na sua forma, na forma daquele ser maior que a gente viu, né? Na forma de fungo, na forma, né, aquela não era uma minhoca. Então essa matéria orgânica também é incorporada na vida, a vida também vai incorporando, e aquilo que não é incorporado por essa vida e pela microvida que a gente não vê,
é incorporada pelas plantas, né? Então isso que a gente chama de ciclagem e ao mesmo tempo de transformação dessa matéria orgânica que a gente fez a poda há um mês atrás. Lógico que tem, essa madeira já é aquele outra poda provavelmente de 1 ano atrás. A gente tem estratificação nos primeiros momentos também. Então ainda estou no momento, vamos dizer, o feijão seria um andar médio, né, junto com o milho, que é um emergente, e pode ter junto ali um quiabo, que é um andar alto, né? Então aí teria uma estratificação nos primeiros meses, né? Mas aí tem essa combinação de demandas de luz. Então isso é muito importante a gente acompanhar, até para a gente não deixar um dossel muito fechado. Isso também tem a ver até com a dinâmica da água no sistema, porque uma vez que as plantas fazem mais fotossíntese, elas também estão no ciclo da água, né, de absorver a água e não só lá em cima evapotranspirando. Então, muitas vezes, quando o dossel fica totalmente fechado lá em cima, ele evapotranspira, ele resseca os andares de baixo. O guandu, nesse momento, depois da mandioca, ela é uma espécie muito chave, que ela, como a gente poda e ela rebrota, e várias vezes a gente poda e ela continua rebrotando, isso nos permite utilizar ela várias vezes para realmente estar sempre estimulando o crescimento das outras árvores, inclusive do café. E também gerar essa matéria orgânica, só que ela tem um ciclo de vida. Talvez chegue uma hora que ela não consegue mais ficar rebrotando. Então ela começa a secar mesmo, ela começa a fazer o processo de morrer. É muito claro quando a gente vê as roças, né, quando estão juntas, bonitas. Eu quero ver se a gente consegue ver as roças bonitas medindo também a produtividade grande, como a gente aprende com os outros, né? Então a Agrofloresta me ensinou isso. O trabalho ambiental quem faz é as águas, né? Mas o homem é como é que se fala, um interlocutor disso, né? Que ele que leva essas árvores lá para o nosso pequeno. Plantas juntas, seres humanos juntos.